Você já imaginou como seria a seleção brasileira hipotética? Porque e se eu te disser que por muito pouco o Neymar, quando ainda jogava bola nas Copas do Mundo de 2014 e 2018, não teve companheiros de equipe tão bons quanto ele? Porque isso é algo que a gente realmente não para pra pensar, mas durante as Copas de 2014 e 2018, a gente ainda tinha muitos craques brasileiros que tinham idades, por exemplo, que Modric, Cristiano Ronaldo e Messi disputaram as Copas do Mundo. E que infelizmente, da geração do Neymar, ele foi o único que realmente acabou vingando tudo que prometia. Então nesse vídeo aqui de hoje a gente vai fazer uma brincadeira e a gente vai criar o Brasil hipotético, as seleções que a gente poderia ter tido em 2014 e 2018 se todos os nossos jogadores de futebol tivessem mantido o alto nível até tão tarde na carreira, depois dos 30, próximo dos 40 anos de idade. E sério, você vai se assustar com o nível que o Brasil poderia ter tido. Na Copa do Mundo de 2014 aqui no Brasil, o Neymar tinha só 22 anos e estava cercado de vários jogadores bons, mas não era um time tão bom quanto ele na maioria das posições. Não só por conta de promessas que acabaram não vingando, mas várias lendas do futebol brasileiro que não conseguiram manter o mesmo nível físico como Modric, Cristiano Ronaldo e Messi fizeram ali até os 37, 38 anos de idade. Então, começando a nossa escalação hipotética de 2014, ali na defesa, a gente já tinha uma das melhores da Copa, apesar do que aconteceu no 7-1, que foi culpa de um coletivo e de alguns desfalques que a gente teve também. Então, particularmente, eu não mexeria nas peças que a gente tinha lá. O Júlio César, mesmo jogando no Toronto FC, na Liga dos Estados Unidos, ainda assim era um goleiro de alto nível, foi herói nas oitavas de final contra o Chile, defendeu 2 pênaltis e mostrava muita segurança pra gente. O Daniel Alves, com 31 anos, vivia grande fase ali no Barcelona, era um dos melhores laterais do mundo, tanto na defesa quanto subindo pro ataque. A dupla de zaga, Thiago Silva e Davi Luiz, estavam ali na questão do auge físico e técnico deles. Um era capitão do PSG, enquanto o outro estava jogando muita bola no Chelsea e ainda era uma presença de área para fazer gols importantes. Agora, no lado esquerdo, com certeza, o principal nome ali da defesa, que a gente tinha o Marcelo, campeão da Champions League com o Real Madrid, e era simplesmente o melhor lateral do mundo naquele momento. Então aí tá tudo ok na defesa, eu não acho que a gente precisava mexer em nada. A gente vai começar a ter algumas mudanças indo agora pro meio e pro ataque da seleção. Na volância, apesar de tudo, a gente ainda vai manter o Luiz Gustavo, porque ele era o único nome que não tinha, vamos dizer, a concorrência ideal. Ele tinha 26 anos na época, era conhecido como aquele cão de guarda jogando no Wolfsburg, tinha muita consistência e a gente até poderia tentar pensar num nome melhor em outras oportunidades, só que nesse período não tinha nenhuma outra lenda numa idade que a gente poderia considerar para jogar essa Copa e as outras promessas ainda não tinham despontado. O principal nome ali, o Casemiro, por exemplo, só foi ter esse grande destaque na temporada seguinte, em 2014 e 2015, quando foi emprestado pro Porto. E aí, eventualmente, foi chamado pro Real Madrid e se transformou no Casemiro que a gente conhece. Mas antes disso, o Casemiro ainda não era esse grande nome, não era esse grande destaque. E outros volantes de destaque também já estavam em idades muito mais avançadas. Por isso, apesar de não ser uma grande estrela e talvez continuar sendo um dos elos fracos da nossa seleção, eu ainda manteria o Luiz Gustavo como nosso volante. Só que aqui a gente vai ter nossas principais mudanças e que realmente começa a brincar na questão do Brasil hipotético. Porque ao invés da gente ter o Oscar e o Paulinho como titulares ali no meio de campo da seleção brasileira, a gente poderia ter Ronaldinho Gaúcho e Kaká. E eu sei que isso parece loucura, mas faz sentido e eu vou explicar. O Ronaldinho Gaúcho em 2014 ainda tinha 34 anos, que já é uma idade avançada, mas que ainda é capaz, como a gente vê em outros jogadores de outros países, de manter um alto nível. Ele também tinha acabado de vir de um título de Libertadores ali com o Atlético Mineiro, então mostrava que a genialidade, a qualidade no futebol ainda estava lá, só que faltava a questão física. Se ele tivesse seguido um modelo de profissionalismo, como os nomes que eu venho trazendo aqui de exemplo, ele teria a condição de liderar o Brasil no meio de campo. Ele ainda seria o Ronaldinho Gaúcho, porque a habilidade ele nunca deixou de ter e ele sempre deixou claro onde quer que ele passasse. Mas o Ronaldinho é daquele tipo de jogador que teve os seus anos mágicos, o seu ano de brilho. E naquele momento era indiscutivelmente um dos melhores jogadores do mundo, mas depois disso ele começou a deixar de lado a questão profissional para focar em outras coisas na vida dele e que não tem nenhum problema, meu objetivo aqui não é julgar o que os jogadores fazem com a vida pessoal deles. Mas o fato é que essa falta de comprometimento, essa falta de dedicação ao futebol impediu que ele pudesse manter esse alto nível físico, porque qualidade ele sempre teve. E com 34 anos, ele poderia, se quisesse, ainda estar jogando nos maiores clubes da Europa.
e com certeza poderia ter defendido o Brasil em 2014. Agora o Kaká tinha ainda 32 anos, tinha perdido espaço no Real Madrid por conta de algumas polêmicas internas, teve mais uma passagem pelo Milan e voltou ao São Paulo emprestado ali, jogando ainda com muita classe. Só que fisicamente não era mais aquele Kaká que a gente conhecia. Se fosse, ele tivesse conseguido manter a mesma fisicalidade que ele teve nos anos de auge do Milan, ele poderia ser esse meia mais moderno, dinâmico, que conseguiria dar esse suporte pro ataque com a inteligência e a chegada de área que o Kaká tinha. Então, apesar das idades avançadas, 34 pro Ronaldinho e 32 pro Kaká, se a questão física não tivesse pegado tanto no corpo deles, em questão de qualidade e genialidade em campo, eles ainda eram peças que poderiam compor o Brasil em 2014. E aí a gente chega no trio ofensivo. O Neymar era o único que estava ali 100% pronto, estreando ali pelo Barcelona. Era a grande esperança que a gente tinha para ser o herói da Copa do Mundo de casa. Ele tinha tudo para fazer uma grande Copa até a lesão contra a Colômbia, que realmente deixou o Brasil de certa forma enfraquecido na questão do ataque. E aí que vem uma grande mudança que a gente poderia fazer, tirando o Fred e o Hulk dessas posições mais ofensivas. A gente poderia ter na seleção ainda Alexandre Pato e Adriano. O Alexandre Pato tinha 24 anos, estava no São Paulo e já era visto com essa certa desconfiança. A verdade é que ele era um dos atacantes mais promissores que o Brasil já teve, e se tivesse mantido a forma e principalmente a cabeça no lugar, ele seria um ponta ideal para a seleção. Ele era rápido, ele era técnico e tinha esse faro de gol. Foi o tempo que ele passou no Milan, porque quando ele chegou lá, ele era exatamente esse grande destaque, esse grande jogador que todo mundo colocava como um futuro bola de ouro. Só que como ele mesmo já disse em entrevista, ele deixou isso subir na cabeça, todo esse elogio, tudo isso que estava engrandecendo o nome dele, ele deixou subir na cabeça e começou a colocar o futebol em segundo plano. E aos poucos ele foi deixando de ser toda aquela promessa que se tinha em cima dele para ser esquecido no futebol mundial, voltar para o futebol brasileiro e aqui dentro também acabar sendo esquecido. Agora no centro do ataque a gente poderia ter tido o Adriano, sim, o imperador que tinha 32 anos ainda na época. É claro que ele já estava afastado do futebol há um bom tempo, muito por conta do que aconteceu no período que ele estava ainda na Internacional e que o pai dele acaba morrendo e ele nunca consegue superar isso de fato. Com vários jogadores próximos dele da época de Inter falando que ele entrou numa depressão tão funda que ninguém conseguia tirar e que isso eventualmente levou ele ao que aconteceu, a queda de nível, a queda de rendimento e principalmente deixar de cuidar do próprio corpo, deixar de se importar com o futebol. Mas agora nessa realidade paralela, nesse mundo hipotético que ele tivesse conseguido manter a cabeça, o nível físico no lugar e seguido aí o caminho com foco, com disciplina, ele era o centroavante perfeito. No lugar do Fred, que só fez um gol naquela Copa, a gente ia ter um dos atacantes mais letais que o Brasil já viu. E nem só esse time titular, mas o nosso banco de reservas ainda assim poderia ser bem luxuoso, pra falar a verdade. A gente poderia ter nomes como o Ganso, por exemplo, com 24 anos, que já era criticado pela questão da lentidão, mas com esse desenvolvimento ideal, ele poderia ser aquele camisa 10 clássico, aquele jogador cerebral que poderia entrar, por exemplo, no lugar do Ronaldinho no segundo tempo, para manter o ritmo criativo do time. E o Ganso era tão craque quanto o Neymar, e ele só não era titular da seleção, porque aqui a gente tá falando de um Ronaldinho praticamente no nível do Messi de 35 anos na Copa de 2022. Além de vários outros nomes, como o Lucas, que já era uma promessa bem badalada na época, e até mesmo o Ronaldo Fenômeno, com 37 anos, poderia ser um nome ali mais simbólico, não titular, mas que poderia entrar no final do jogo, e que considerando o quão bom ele foi na carreira, mesmo com todas as lesões, mesmo quando tava fora de forma, se ele não tivesse enfrentado tantos problemas de lesão ao longo da carreira, que destruíram, querendo ou não, a capacidade dele de prolongar o tempo que ele jogava futebol, eu realmente acredito que com 37 anos ele poderia ser um reserva de luxo nessa seleção no cenário hipotético que a gente está construindo. E assim então ficaria a nossa seleção com Júlio César no gol, Marcelo, Dani Alves, Thiago Silva e Davi Luiz fechando ali a defesa. O Luiz Gustavo seria mantido como volante da seleção em 2014 e ali no meio de campo a gente teria também o Kaká e o Ronaldinho Gaúcho fazendo essa criatividade, sendo o cérebro do time, com Neymar, Alexandre Pato e o Imperador no ataque. E essa seleção com certeza seria uma das favoritas para a Copa do Mundo de 2014. Mas e a Copa de 2018? Seguindo esse raciocínio, como a gente poderia montar a melhor seleção possível em 2018? No gol, para mim, não tem o que discutir, apesar das críticas.
o Alisson vivia a melhor fase da carreira dele na Roma, foi vendido para o Liverpool e continuou sendo um grande goleiro. Para mim, o Alisson é injustamente até criticado na seleção por tudo que aconteceu. É um goleiro seguro, é ágil, é titular absoluto e para mim não tem discussão. A única mudança real que a gente vai fazer aqui na defesa é com o Daniel Alves, que tinha 35 anos na época e foi cortado por lesão na vida real. Mas nesse nosso cenário hipotético, ele tá 100% de saúde, tá bem, e mesmo com a idade, ainda era um jogador que decidia os jogos com os passes e a presença ofensiva dele. O Thiago Silva ainda seria o pilar da zaga, capitão da seleção com 33 anos de idade, ainda jogando muito no PSG, e do lado dele a gente teria também o Marquinhos, jovem, rápido, técnico, esse zagueiro moderno que podia ser perfeito para cobrir os avanços que o Marcelo ia fazer e que em 2018 ainda era, para mim, o melhor lateral esquerdo do mundo, vindo de mais uma Champions League pelo Real Madrid. No meio-campo, agora sim, não tem discussão, a gente teria o Casemiro e não tem motivo para tirar ele de lá. O melhor volante brasileiro há muito tempo, era campeão europeu no Real Madrid, impunha respeito, dava esse equilíbrio, essa proteção e ainda um jogador com uma grande visão de jogo para sair jogando, para conseguir conduzir essa bola da defesa pro ataque. Agora sim a gente vai começar a ter as grandes mudanças no nosso cenário hipotético. E se a gente trouxesse mais uma vez o Kaká? Ele se aposentou do futebol no final de 2017, mas ele ainda tinha 36 anos de idade que o Modric jogou uma Copa do Mundo pela Croácia e foi essa grande peça, foi o grande divisor de águas. O Kaká, no auge dele, era um grande jogador, era um jogador que poderia fazer a diferença. Se ele tivesse conseguido manter o físico, toda essa classe, ele seria uma peça perfeita ali para ter uma função um pouco mais cadenciada, controlando o ritmo do jogo, conseguindo ali infiltrar e principalmente servir os jogadores do ataque da seleção. Ao invés do Paulinho, eu acho que ele seria uma peça muito mais impactante na seleção. E ao lado dele, outro jogador que eu colocaria nessa seleção ideal é o Paulo Henrique Ganso. Porque com 28 anos de idade, era para ele estar no auge da carreira dele. Na vida real, ele já tinha se apagado do futebol mundial, ele estava jogando no Amiens da França, mas nesse mundo paralelo aqui, ele poderia ter sido esse craque cerebral que todo mundo esperava que ele se transformasse. Não é aquele jogador de correria, não é aquele jogador de velocidade, mas sim alguém que comandaria o jogo com visão, com aquele passe milimétrico, aquela cadência de jogo. Na nossa seleção hipotética, em 2014, ele ainda seria reserva do Ronaldinho, mas em 2018, com o Ronaldinho já bem mais velho, eu realmente acredito que o Ganso poderia ter pego essa titularidade. E aqui a gente está construindo já uma seleção que tem um estilo de jogo bem diferente da que a gente construiu em 2014, que era um time muito mais ofensivo, um time que atacaria muito mais. Aqui a gente está falando de um time que jogaria um futebol um pouco mais cadenciado, um pouco mais no controle, na posse de bola, tentando construir jogadas com os meias que não vão ter tanta velocidade. E é exatamente por isso que o nosso trio de ataque tem que ser feito pensando nisso. No ataque a gente obviamente manteria o Neymar sendo protagonista, com 26 anos ele ainda era a grande estrela do futebol, ainda jogava muita bola e foi um grande destaque na Copa do Mundo de 2018. Do lado dele, a gente ainda teria o Alexandre Pato. Sim, eu ainda manteria o Alexandre Pato de 29 anos que na vida real estava jogando lá na China, só que no nosso cenário hipotético ele não afundou, ele não destruiu a carreira dele como que aconteceu no Milan e ainda era um dos melhores atacantes do mundo. Já do outro lado, a gente poderia trazer o Felipe Coutinho, que estava vivendo a melhor fase dele no Barcelona, metendo vários golaços, participando muito do jogo de forma criativa e sendo aquele jogador que conseguia buscar a bola do meio de campo e levar ela até o ataque. Claro que a posição de origem dele não é jogar na ponta, mas considerando as peças que a gente tinha nessa seleção, eu realmente acredito que ele poderia ser um jogador atuando pelas pontas, ajudando nessa condução de bola do meio pro ataque, ajudando exatamente nessa criatividade, e ele era um baita de um finalizador, então poderia servir muito bem essa função. E o nosso banco de reservas, assim como 2014, ainda seria recheado de estrelas. Porque o Ronaldinho Gaúcho ainda teria 38 anos de idade nesse cenário hipotético que ele não largou o futebol. Ele ainda poderia ser aquele reserva de impacto, não é um jogador que seria titular, que aguentaria um jogo completo, mas num momento difícil, num segundo tempo de uma partida apertada, poderia entrar para tentar dar aquele toque mágico, fazer a grande diferença. O Adriano teria 36 anos e poderia ser o centroavante reserva da mesma forma, aquele jogador que num jogo mais físico, num jogo mais pesado, num jogo mais aéreo, poderia entrar para fazer a diferença física pro Brasil. O Paulinho, para mim, ainda se manteria no elenco como uma opção física ali no lugar do Kaká.
e não como o pilar de criação. E até mesmo o Gabriel Jesus, com 21 anos de idade, seria ali o reserva do Pato, alguém mais leve, mais móvel e que poderia ser ideal para entrar no segundo tempo com defesas mais cansadas. E essa seleção de 2018 hipotética, eu acho até tão boa quanto a seleção de 2014. Tinha craque em todas as posições, tinha talento, tinha qualidade, e apesar de ser um jogo um pouco mais cadenciado, eu não acho que era menos favorita que a de 2014 na Copa de 2018. Talvez sofresse um pouco contra seleções como a França, que tem esse jogo mais veloz, isso poderia pesar um pouco, então teria que pensar melhor nessa escalação na partida contra eles. Mas pensando nesse cenário hipotético, o Brasil e o Neymar, quando ele ainda jogava bola, poderiam ter trazido o Hexa pro Brasil. Porque ele realmente era o nosso fator criativo, era o nosso principal jogador nessas duas Copas. E faltava qualidade para acompanhar ele, faltavam jogadores que pudessem jogar ao lado dele. E nessas escalações eu realmente acredito que o Brasil poderia ter sonhado com o Hexa em alguma dessas duas Copas do Mundo. Mas aí tá como seria a escalação do Brasil hipotético. Eu quero saber a sua opinião, como sempre. Não esquece de deixar ela aí nos comentários, se você concorda, se você discorda. O que você mudaria nessas escalações? Quem você colocaria? Quem você tiraria? Eu quero saber a sua opinião, porque eu acho legal a gente pensar nesses cenários. Claro que sempre na forma de brincadeira, porque, de novo, são cenários hipotéticos, eles nunca vão acontecer de verdade. Se você gostou do vídeo e quiser ajudar o Clube do Fute, você pode fazer isso se inscrevendo no canal, porque ajuda muito a gente a poder continuar produzindo todos esses vídeos aqui pra vocês. Eu quero deixar um abraço pra você que ficou até aqui e até o próximo vídeo. E lembrando que agora, com a Copa do Mundo de Clubes, a gente vai ter alguns conteúdos especiais acompanhando o torneio. Então, se você quiser participar, porque vai ter interação do público nesses conteúdos, fica atento à aba de comunidade aqui do Clube do Fute, porque eu vou pedir muitas interações de vocês ao longo do campeonato para vídeos especiais. Então, se você não é inscrito no canal, se inscreve para você receber tudo que for postado aqui na aba de comunidade do clube e participar de todos os nossos vídeos especiais.